E aí a gente vai proceder à leitura do texto e à oração. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por essa epístola tão especial. Te louvamos pelo modo como o Senhor tem falado aos nossos corações e mostrado a tua vontade, a necessidade de batalharmos pela fé, também a necessidade de continuarmos progredindo enquanto batalhamos. E aqui nesse final nós também damos graças ao Senhor por essas maravilhosas promessas que o Senhor nos dá. Senhor que será para sempre glorificado, que também já é glorificado em nossas vidas e foi glorificado no passado. Nós te louvamos por isso e pedimos sua bênção pelo nosso estudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, nós estamos aqui nesse final. Eu vou dar um resumo bem resumo mesmo, né? Uma síntese. Nós só colocar isso aqui para a gente não ter problema com o fone. Isso. O livro de Judas, ele começa falando sobre a salvação comum que ele gostaria de falar. Então ele se volta para a necessidade de batalharmos pela fé uma vez por todas, entregue aos santos, né? E a batalha pela fé, conforme descrita por ele, por Judas, consiste em confrontarmos aqueles que se introduziram dissimuladamente ou camufladamente em nosso meio, né? Esses que são essas pedras submersas que vêm para destruir a igreja. Então a ideia é confrontar essas pessoas, esses homens que são sensuais, que não respeitam a autoridade, que não têm o espírito, que não reconhecem a soberania de Deus, o senhorio de Cristo. E esses homens, então, é para nós batalharmos contra esses homens, ao mesmo tempo em que continuamos a ajudar o Senhor Jesus Cristo na edificação da igreja, a nos edificarmos na nossa fé santíssima. Então essa é a questão de Judas, é você trabalhar com a espada na cintura e a enxada na mão, construindo a obra de Deus e se defendendo contra esses inimigos que ele descreve aqui. E no final ele traz então essa nota preciosa de esperança, né? E ele faz isso de uma maneira indireta. A ênfase da frase dele, do parágrafo final, é glorificar a Deus, é a glória de Deus. Ele começa com um aquele, né? Ou seja, para aquele, na direção daquele, né, que é poderoso, e ele vai então dizer aqueles termos no final, né? Glória, majestade, império e soberania. E ele aproveita para colocar aqui algumas verdades ainda tão preciosas, né? É interessante isso. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Exatamente isso que esses homens entraram na igreja para fazer com que os cristãos tropecem. E exatamente essa questão que ele vai dizer para nós batalharmos pela fé,
Ou seja, ele coloca a responsabilidade da batalha sobre nós, ao mesmo tempo que ele diz que Deus, daqui a pouco ele vai falar Deus, né? É aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, aqui nós vemos a verdade bíblica, a verdade bíblica que percorre toda a Bíblia do começo ao fim, né? O estar pela nossa responsabilidade, ao mesmo tempo em que coloca Deus como soberano sobre todas as coisas. Adão era o jardineiro de Deus, ele deveria cuidar do jardim. No entanto, nenhuma folha cai se não for da vontade de nosso Pai Celeste. Então, como que você pode colocar essas duas coisas, né, na mesma linha? Um é o responsável pela jardinagem, mas no fundo, no final das contas, todas as folhas que caem, elas caem porque Deus assim o quis. E essas duas verdades elas vão andando ao longo das Escrituras. Nós somos instados a orar pelo pão nosso de cada dia para que Deus nos dê, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ao mesmo tempo em que Paulo fala, quem não quiser trabalhar também não coma. E então essas são duas questões que são inseparáveis. Você jamais pode, presta atenção, você jamais pode alegar ou usar a doutrina da soberania de Deus para justificar uma negligência sua. Por exemplo, algumas pessoas, elas aprendem sobre a doutrina da soberania de Deus na salvação. Ou seja, que a salvação vem do Senhor, né, como o profeta Jonas declarou, estando lá no ventre do peixe, né? E então eles falam, não, se Deus quiser, quando Ele quiser, eu vou me converter, porque isso está nas mãos de Deus. E é verdade que isso está nas mãos de Deus, é verdade que a salvação vem do Senhor, mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A responsabilidade é colocada sobre os nossos lombos, né, sobre os nossos ombros, e é essa questão aqui de nós nos guardarmos desses caras que nos querem fazer tropeçar, e nós nos esforçarmos para isso, nós nos confrontarmos, nós vacinarmos o povo de Deus contra esses indivíduos, né? Isso é a nossa parte, é o que nós fazemos, mas nós entendemos que nós, por nossas próprias forças, não seríamos capazes de ir tão longe, mas nós temos Deus ao nosso lado. Então, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Uma das ferramentas que Ele nos deu é o próprio livro de Judas, que nos alerta contra esse tipo específico de meliante que tenta adentrar a igreja, né, e que eventualmente adentra. Mas ele é poderoso para duas coisas, né? Interessante isso. Ele é poderoso para guardar dos tropeços, e isso aqui está ligado com a ideia de batalharmos pela fé, e também ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E isso está ligado com a ideia do edificando-vos na vossa fé santíssima, ou seja, ele se apresentar aqui com exultação tem a ver com o nosso crescimento, rumo à santidade, tem a ver com o nosso desenvolvimento da fé cristã, o modo como nós desenvolvemos isso. Eu sempre lembro de Abraão, que Deus pede para Abraão para sacrificar o seu filho, quando Abraão já está com seus 115, 120 anos,
e ele teve Isaac com 100, né? Então, e ele já estava vivendo com Deus há muito tempo. Então Deus chega para ele depois de uma longa vida juntos, né, de Abraão obedecendo a Deus e andando com Deus. É isso que Deus pede de Abraão, né, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Então é nesse ponto que Deus chega para ele e faz esse pedido. Então Abraão não tem qualquer relutância, não tem qualquer dúvida de que Deus é poderoso até para levantar Isaac do túmulo, né? Depois de ter matado ele, cortado em pedaços, queimado, enterrado, Deus era poderoso para levantá-lo do túmulo, porque ele havia ouvido um pouco antes, em Isaac será chamada a tua descendência. Então ele pede para Abraão algo, e Abraão não reluta por causa dessa promessa. A essência da obediência imediata de Abraão não foi um senso de sacrificar qualquer coisa para Deus, mas foi um senso de que Deus seria glorificado naquele pedido e ele não perderia o seu filho. Abraão tinha certeza, eu não vou perder o meu filho. Ainda que eu mate, Deus o levantará das cinzas, né? Mas essa é a fé de Abraão. E Deus foi lapidando a fé de Abraão para chegar nesse ponto. Assim também a nossa fé. Deus, ele vai lapidando a nossa fé, vai lapidando as nossas vidas. A boa obra que ele começou em nosso coração, ele vai completando até o dia de Cristo. E é isso que Deus faz conosco. Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, ou seja, não com tristeza, né, mas com grande alegria, imaculados diante da sua glória. É claro que ele pode fazer isso, ele pode trazer essa questão do imaculado sem culpa, né? Porque ele pagou todos os nossos pecados, ele nos trouxe a esse estado de pureza, e isso pelo seu sangue, né? Então, ele fez isso pelo seu sangue, mas o cristão também, ele é chamado para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, e eu creio que isso inclui também, não só a obra redentora de Cristo, a obra de justificação, né? Mas também a obra de aperfeiçoamento dos santos, de lapidação, e de conformarmos, de sermos conformados à imagem de Cristo, né? Então, vai ser uma grande alegria quando o Senhor Jesus Cristo nos apresentar diante da glória de Deus, imaculados. Cristo é poderoso para isso. Essa é a primeira parte da sua bênção final. Ele vai citar Deus como aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e como aquele que vai nos apresentar com exultação, é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aí ele continua. Ao único Deus, nosso Salvador. Deus Pai, ele é chamado em vários lugares de Salvador, porque ele é de fato, né? O Senhor Jesus Cristo também é Salvador. O nome Jesus, que vem de Yeshua, que é Josué, significa Salvador. É aquele que traz salvação, no sentido de libertação. Geralmente o termo aqui é de salvação, sozo, ou sozomai, né? Ele é um termo ligado à libertação. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos comprou e aquele que vai nos conduzir à sua glória e não deixar nossas almas na morte, no inferno. Mas ele é o nosso Deus, ele é o único Deus. Interessante isso. Existem muitos deuses no mundo, mas somente um Deus.
existem muitos deuses falsos, existem muitos seres, seja vivos, mortos, animados ou inanimados, a quem se atribui a divindade, né? Mas somente Deus é Deus, ele é o único Deus, nosso Salvador, né? Aquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador. E ele coloca essa atitude de prestar honra a Deus, e ele coloca que mesmo isso é mediante Jesus Cristo. Toda a nossa relação com Deus, ela é mediante Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus, né? Jesus Cristo, o homem, conforme Paulo fala para Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E então todo o nosso relacionamento com Deus se dá pela mediação de Cristo. E é isso que ele traz à tona aqui no finalzinho, né? Mas quem é Cristo? Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Quando uma pessoa se converte a Deus, ela se converte mediante Jesus Cristo e ela se converte ao Senhor Jesus Cristo, né? E não só Senhor seu, mas Senhor nosso, no sentido da igreja. Por isso, uma pessoa que se converte a Deus, ela vai ter o que a gente chama de santas afeições. É um desejo santo de honrar a Deus, de estar com o povo de Deus, de servir a Deus, de amá-lo com todo o coração. É isso que vai envolver ela, esse desejo santo de fazer isso, sempre na congregação, né? Não é que ele vai fazer só na igreja, mas nunca tirando os olhos do propósito pelo qual Deus levantou a igreja, como aquele local, com aquelas pessoas, aquela liderança, aqueles irmãos que vão ser usados por Deus para trazer crescimento na sua vida, conforme a vontade de Deus. Então, essa é a questão. Jesus Cristo é o nosso mediador e é o Senhor nosso. Então, ele fala àquele que é poderoso, ao único Deus. Aí ele vai começar a dizer: glória, majestade, império e soberania. Ele começa a falar sobre a questão da glória, da doxa, né, de Deus, e que é a manifestação de quem Deus é através da criação, através da sua obra, através das suas aparições. E quando fala glória a Deus, né, a gente está atribuindo a Deus aquilo que é devido ao seu nome, né? Quando você olha para o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, é exatamente isso. É como uma criança que faz um desenho, capricha naquele desenho, então chegam seus pais, seus professores, e ela tem a alegria de mostrar para eles. E quando os pais, os professores olham aquele desenho e ficam encantados com aquilo, isso traz glória para a criança, né? Ela se sente muito bem, ela fica feliz, ela não vai ficar triste por isso. Deus é da mesma forma, ele não é uma criança, mas as crianças que existem foram criadas à sua imagem e à sua semelhança, e ele recebe glória através daquilo que ele faz. Ele também vai receber, ele está colocando aqui, né, a majestade que tem a ver com toda a pompa associada ao seu reino, né, todos os rituais, os anjos cantando ao seu redor. Se a glória fala sobre nós nos encantarmos com Deus por aquilo que ele tem feito, né, a majestade seria aquela questão mais íntima ali, do trono de Deus e do culto que é prestado a ele, né? Como
quando os reis eles se apresentam ou vão casar, alguma coisa assim, né, que querem mostrar o que tem, vem com a coroa, vem com toda aquela roupa. É isso também que é falado de Deus, da exaltação de Deus, né? Ele continua falando aí sobre dois termos que são parecidos. Glória e majestade são muito parecidos, e império e soberania são muito parecidos. Império e soberania tem a ver com o controle de Deus sobre todas as coisas. No céu está o nosso Deus, e o seu trono domina sobre tudo. É isso que o salmista fala, né? E esse é o império e a soberania de Deus. Nada, nenhuma partícula no universo, nenhum átomo, nenhuma bactéria, nada consegue fazer algo sem que Deus assim o permita. Nem no reino físico, nem no reino, vamos dizer, espiritual. No reino físico, nada do que nós vemos ou nada daquilo que é invisível aos nossos olhos acontece também. Por exemplo, nós temos na Bíblia o livro de Apocalipse, onde são descritas aquelas pragas, aqueles problemas que eles vão ter e tudo. E aquilo não chegou ainda. Nós não chegamos ainda em boa parte do livro de Apocalipse. Nós não chegamos ainda no arrebatamento da igreja e coisa assim. Então, nós não tememos que um cometa do tamanho do Sol vai passar aqui pela Terra e vai destruir tudo, né? Vai arrastar tudo. E a Terra será destruída. Porque Deus ainda tem várias coisas para fazer na Terra. Ele domina sobre tudo. Ele domina sobre as estrelas, ele domina sobre os peixes que o homem nunca nem viu, né? Lá na Fossa das Marianas, em qualquer lugar desses. Quantos milênios o mundo todo ficou sem conhecer aquelas criaturas das profundezas lá, né? E Deus conhecia todas elas, Deus sustentava todas elas, até elas chegarem aqui. Quanto tempo o homem ficou sem ir para o espaço, e Deus o tempo todo governando sobre isso, né, sobre o espaço. O império dele, a soberania dele, o reino dele é sobre tudo. Então, ele apesar de isso ser um fato, o nosso querido Judas, ele está aqui falando e olhando para Deus e dizendo para ele: glória, majestade, império e soberania. Sim, Deus vai ter isso, mas Deus também quer ouvir dos nossos lábios essa questão. Estava lendo hoje uns textos e um deles mostrou Cristo, né? Cristo estava com aquele cego, se eu não me engano, Bartimeu, e ele estava clamando a Cristo, né? Então Cristo chega para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez os apóstolos olharam na hora para Cristo, né? E falaram: espera aí, Cristo, como assim? É óbvio. Será que a resposta dele vai ser: eu gostaria de um cachorro quente, né? Eu gostaria de poder andar, gostaria de uma viagem para Disney, o que eu gostaria, né? Não, claro que ele quer ver. E da mesma forma, Deus tem uma alegria, isso traz prazer a ele, traz glória a ele, quando nós falamos isso para ele, quando nós nos comunicamos com ele, mesmo pedindo as coisas mais óbvias, como o pão de cada dia nos dai hoje. Você diria assim: mas é óbvio que Deus sabe que eu quero isso. Mas mesmo assim ele fala: pede, né? E esse é o Deus que nós temos, é assim que ele funciona, e é assim que Judas está colocando. Tudo isso aqui Deus tem, Deus terá, mas ele coloca
desejando a ele. E ele faz aqui um resumo, né, de todas as eras, porque ele fala antes de todas as eras, ou seja, a eternidade passada, né? Ele usou um termo aqui que abarca tudo, na verdade. Qualquer coisa que existia, né, antes de todas as eras, desde que as coisas tiveram seu início nesse mundo, vamos dizer, porque o Deus não teve início, né? Deus ele não foi criado, mas ele fala, já coloca aqui antes de todas as eras, por toda a eternidade passada. E ele coloca e agora, ou seja, o hoje, e depois e por todos os séculos. E olha para o futuro, para a eternidade futura. Então ele deseja do seu coração, do fundo do seu coração, que Deus, mediante Jesus Cristo, né, e que é Deus também, a ele seja dada glória, majestade, império e soberania, sempre, para o passado e para o futuro. Então esse é o desejo dele, e é interessante como ele termina essa epístola tão preciosa. O que isso nos diz? Nos diz que essa batalha pela fé, que ele fala tanto durante o texto, é algo passageiro, é algo pequeno, perto de Deus, é passageiro perto de Deus, mas que nós devemos ter o maior cuidado em batalhar pela fé mesmo. Mas nós nunca devemos olhar para a batalha como se ela fosse tudo, como se Deus não existisse. Mas nós sempre devemos olhar para a batalha, olhar para aquilo que estamos fazendo, sem tirar os olhos de Deus. Que Deus, o único Deus, que Deus, aquele que recebe glória desde sempre e para toda a eternidade. É o Deus que criou todas as coisas. Então é interessante ter esse olho, um olho no pequeno, um olho no grande. Você olha a coisa pequena aqui que está acontecendo, sem tirar os olhos do Deus que cria todas as coisas, né? E que faz com que todas as coisas existam. Então nós agradecemos a Deus por essa epístola, pela epístola de Judas, encerrando assim o nosso estudo nessa preciosa carta de Judas.